bom dia. Estou aqui para o nosso devocional. Hoje, então, eu quero ver com você sobre a armadilha da inveja, tá? Onde o escritor de Uma Vida com Propósitos aqui, então ele deixou mais 2 temas e eu resumi aqui para nós hoje. Provérbios 14:30 diz: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Eclesiastes 4:4 na versão A Mensagem diz: fiquei chocado, descobri que tudo que se faz é motivado por ambição e inveja. Que loucura, é tudo inútil e nadar contra a maré. Você não pode cumprir o propósito de Deus para a sua vida se inveja a vida de outra pessoa. Embora Deus tenha criado cada um de nós com os mesmos 5 propósitos eternos, o modo pelo qual cumprimos esses propósitos, tempo, lugar, planejamento e estilo é totalmente distinto. Deus nunca cria clones, nunca repete o que já fez e não duplica, um plano de vida. Como seres humanos, interessamos-nos naturalmente pela vida dos outros. Isso faz parte da nossa constituição. Somos fascinados pela aparência deles, modo de agir, falar e viver. Observamos o que vestem, o que fazem e o que possuem. Não há nada de errado nisso, principalmente se você consegue apreciar a variedade limitada de pessoas que Deus decidiu criar, em vez de fazê-las todas exatamente iguais. Isso só se torna um problema quando nos ressentimos de como Deus fez os outros. Rejeitamos como Ele nos fez e começamos a invejar o que os outros têm. A inveja é uma armadilha. A inveja tira seu foco daquilo que Deus quer fazer em sua vida e coloca-o em tudo que você não tem. Todas as vezes que sente inveja, você desvia os olhos daquilo que foi criado por Deus para fazer. Você se desvia do plano sob medida de Deus para a sua vida. A inveja faz sua vida andar em roda e sempre leva a um beco sem saída. A inveja cobra um alto preço emocional sem dar nada em troca. Você se desvia do propósito e perde a alegria ao mesmo tempo. A pior parte da inveja é que ela é um insulto a Deus. Todas as vezes que você deseja ser outra pessoa, deseja ter o que os outros têm ou fazer o que eles fazem, está dizendo: Deus, você cometeu um grande erro comigo. Você poderia ter me feito melhor, você poderia ter me criado como aquela pessoa, mas você não o fez. Por que você fez isso comigo? Se eu fosse Deus, teria me criado mais parecido com aquela pessoa. Na verdade, a inveja é uma forma de rebelião espiritual baseada na ignorância e na arrogância. Ela presume que meu plano para a minha vida é melhor do que o do Criador. Será? A Bíblia chama nossa atenção para quão insolente é essa atitude. Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? Romanos 9:20. A inveja é uma atitude tão destrutiva que Deus as proscreveu nos 10 mandamentos. O último mandamento diz: não cobiçarás. Êxodo 20:17. Lembra que eu já preguei aqui sobre isso, Que a cobiça, é algo que Satanás desperta e faz com que a pessoa venha desejar. E a palavra, ela condena isso. Ninguém pode desejar a mulher do outro, o trabalho do outro, a fazenda do outro, o servo do outro, como diz a palavra, Os 4 defeitos prejudiciais da inveja. A inveja rejeita a sua singularidade. Assim como nenhum floco de neve é igual a outro, também não há 2 seres humanos iguais, nem mesmo gêmeos idênticos são completamente iguais. Nunca houve nem haverá alguém igual a você. A Bíblia diz: somos uma obra-prima de Deus, Efésios 2:10. Quando invejamos os outros, porém, não conseguimos ver o incrível valor de nossa própria singularidade. A inveja bloqueia a visão que temos de nós mesmos. Segundo passo: a inveja divide sua atenção. Você não pode concentrar-se totalmente em ser o que Deus quer que seja e invejar outras pessoas ao mesmo tempo. Jesus disse: todo aquele que permite que sua atenção se desvie da obra que planejei para ele não está apto para o reino de Deus. Lucas 9, versículo 62.
Se você está sempre preocupado em observar o que os outros estão fazendo ou desejando ter o que eles possuem, deixa de ver o que Deus está fazendo em sua própria vida. Próximo. A inveja faz que você perca tempo e energia. Salomão observou que a inveja é o motivo pelo qual a maioria das pessoas trabalha em excesso. Também descobri porque as pessoas trabalham tão duro para conseguir as coisas. É porque invejam as coisas de seu vizinho. Mas isso é inútil. É como correr atrás do vento. Eclesiastes 4:4. O resultado é que estão sempre trabalhando sem nunca se satisfazer com a riqueza que possuem, para que trabalhem tão duro, negando-se qualquer prazer. Isso também é inútil. É uma vida muito infeliz. Eclesiastes 4:8. A inveja é inimiga da satisfação. A inveja diz: sempre preciso ter mais dinheiro, mais posses, mais poder, mais prestígio, prazer e popularidade. Muitas pessoas trabalham até a exaustão tentando igualar-se ou superar aqueles de quem sentem inveja. A Bíblia diz que essa atitude é tolice. Não esgote-se tentando ficar rico, seja sábio o suficiente para controlar-se. Provérbios 23:4. Outro item, a inveja leva a outros pecados. A inveja é um dos assim chamados 7 pecados capitais. Lembra que uma vez eu fiz um estudo sobre os 7 pecados capitais? Falei detalhadamente sobre cada um deles. Esses 7 pecados são a raiz de onde crescem muitos outros pecados. A Bíblia diz: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Tiago 3,16. Veja que a inveja causa confusão. Sempre que a inveja aparece, ela gera desarmonia, competição, conflito e confusão. Todas as vezes que um relacionamento parece fora de ordem, você deve verificar se a possível causa não é inveja ou ambição egoísta. Tiago 3,16 também diz que a inveja é a fonte de toda espécie de males. A inveja pode fazer uma pessoa mentir? Sim. Pode levar uma pessoa a roubar? Sim. Assassinar? É claro. Assassinatos motivados por inveja estão em todos os jornais e a Bíblia está cheia de exemplos de crimes motivados pela inveja. Caim matou seu irmão Abel porque tinha inveja dele. Os irmãos de José o venderam como escravo por inveja. Saul tentou matar Davi diversas vezes por invejar sua popularidade. A Bíblia afirma claramente que os líderes religiosos condenam Jesus à morte porque o invejaram profundamente. A inveja contamina seu interior e afeta tudo ao seu redor. Então, como podemos erradicar a inveja da nossa vida? A Bíblia nos mostra o caminho. Passos para erradicar a inveja. Pare de se comparar com os outros. Este é o ponto de partida. Comparar-se é a raiz de toda inveja. Infelizmente, desde o momento em que cada um de nós começou a caminhar, também começamos a nos comparar. A Bíblia diz: quando eles se medem e se comparam consigo mesmo, mostram-se como são tolos. 2 Coríntios 10:12. Por que é tolice nos compararmos com os outros? Porque você é incomparável. Assim como todas as outras pessoas, Deus fez cada um de nós único. Além disso, a comparação leva a uma de 2 reações negativas: orgulho ou inveja. Você sempre encontrará alguém a quem considera pior do que você e ficará orgulhoso. Por outro lado, você sempre encontrará pessoas que parecem estar melhor do que você e ficará com inveja e desanimado. Outro item: celebre a bondade de Deus para com os outros. Em vez de ressentir-se dos outros, regozije-se com eles. A Bíblia nos diz para nos alegrarmos quando Deus abençoa as pessoas que estão perto de nós. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Romanos 12:15. Como você lida com a comparação de colegas de trabalho? Se você é solteiro, como lida com casamentos e chás de bebês de amigos? Qual é a primeira reação de seu interior ao saber que algum conhecido deu um golpe de sorte? Quando foi a última vez que você agradeceu a Deus por alguma coisa que Ele fez por outra pessoa? Um dos motivos por que às vezes achamos difícil alegrar-nos com os que se alegram é porque tememos que haja um suprimento limitado da bondade e da graça de Deus. Então, se os outros ganharem uma fatia muito grande, talvez eu possa não ganhar muito, mas agradeça a Deus, não tem limites.
A verdade embaraçosa a respeito da inveja é que as pessoas que invejamos geralmente são as que estão mais perto de nós. Membros da família invejam uns aos outros, vizinhos invejam vizinhos, colegas invejam colegas, músicos invejam músicos, fazendeiros invejam outros fazendeiros e pregadores invejam outros pregadores. Outro item: seja agradecido por quem você é e por qualquer coisa que tenha feito. Tudo que você tem é um dom de Deus. A Bíblia diz: vocês já têm tudo de que precisam. Têm mais acesso a Deus do que podem imaginar. 1 Coríntios 4, versículo 7, parte B, 8, parte A, na versão A Mensagem. Quando perceber que está começando a sentir inveja de outrem, em vez de desejar o trabalho, o talento, o namorado ou a namorada, os filhos, ou seja o que for dessas pessoas, lembre-se que Deus nos deu dons especiais que elas não têm, e além disso não conheço o lado ruim de ser como elas. Próximo item. Quando a vida parecer injusta, confie em Deus. Um dos sinais de que a inveja entrou em meu coração é quando começo a pensar: não é justo que eu não tenha o que eles têm. Toda vez que acusarmos Deus de injustiça, estamos na verdade duvidando de sua bondade. A inveja é a febre, o sintoma, mas duvidar de Deus é a doença. Sempre que você inveja os outros, está duvidando que Deus saiba o que é melhor para você. Você questiona o amor, a justiça e até mesmo a sabedoria de Deus. Sempre que acuso Deus de ser injusto, estou insensatamente querendo dizer: Deus, eu queria ser um Deus melhor, porque se eu fosse Deus, seria mais justo do que és. A próxima vez que começar a reclamar que Deus é injusto com você, lembre-se do seguinte: 1. Tudo que tenho foi dado por Deus sem que eu merecesse. Eu nem mesmo existiria se não fosse pela graça de Deus. O ar que estou respirando é um dom de Deus. 2. Não sei o que Deus sabe e não consigo ver o que Ele vê, portanto, devo confiar nele. 3. A vida na terra é injusta por causa do pecado, não por causa de Deus. Nossa rebeldia contra Deus afetou todo o planeta. Aqui não é o céu onde tudo funciona perfeitamente, nada funciona perfeitamente aqui. 4. Deus enviou Jesus para nos salvar do dia do julgamento. Quando ele acertará as contas, corrigirá todas as coisas erradas e executará a justiça. 5. Não foi justo Jesus ter de morrer em meu lugar por meus pecados, mas ele morreu. E amo, a gente ouvir a palavra, e a gente precisa entender que a gente precisa parar de ficar ressentido, porque sou gracioso com os outros. Seja grato pelo que recebeu e siga em frente com sua vida. Esse conselho evitará que você fique preso na armadilha da inveja e desvie-se do caminho que Deus lhe deu para seguir. Então, decore um versículo. O coração em paz dá dádiva ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Provérbios 14, 30. Em quais áreas da minha vida eu me comparo e invejo os outros? Então, não posso cumprir o propósito de Deus para mim se eu sinto inveja dos outros. Então, assim, eu achei um tema muito interessante esse aqui. E amanhã nós vamos ver a armadilha da aprovação. Então, nós precisamos refletir sobre isso, Tudo que ele falou aqui são temas que nós já estudamos aqui, palavras que Deus já nos deu, onde eu falei sobre os 7 pecados capitais, aonde aqui ele fala da inveja, que a pessoa que ela é invejosa, ela não consegue viver o plano de Deus para a vida dela. Ela não consegue viver o propósito de Deus porque ela está sempre visando o que o outro tem, ser como o outro é, ter o que o outro tem. Então, a palavra fala, que a gente não deve cobiçar. Cobiça é pecado, isso é inveja. E Satanás, ele tenta despertar isso nas pessoas. Então a gente precisa se alegrar com as conquistas dos outros, Eu lembro que mesmo sem a minha mãe conhecer a palavra, ela sempre ficava feliz e fica feliz, quando os outros conseguem algo. E isso ela passou para nós.
Então eu sempre comemorei, né? A gente sempre ficava feliz, sempre fica feliz quando alguém vem e conta que comprou algo, conseguiu comprar algo, conquistou algo. A gente tem que se alegrar. Porque isso muitas vezes, lá atrás, de repente aquela pessoa ali, ela teve privações, ela teve uma infância difícil, aonde ela não podia ter roupas que ela queria, aonde ela não tinha o conforto que ela desejava, mas hoje ela tem. E quando ela conquista algo, quando ela compra algo, aquilo alegra o coração dela. E a gente tem que se alegrar, porque aquela pessoa conseguiu comprar aquilo ali. Sabe que ontem, até no nosso estudo bíblico, né, uma irmã estava tão contente que ela disse que conseguiu comprar uma garrafa térmica, porque ela era toda personalizada, estampadinha. E ela falou para nós, eu fiquei tão feliz quando eu comprei aquela garrafa, e eu disse que, né, que legal, né, ainda brinquei com ela, você pegou uma bem de perua, né, e ela disse, ai, bem na minha cara. Então a gente fica feliz, porque a pessoa ficou feliz, que ela conseguiu comprar, às vezes é algo tão simples, uma garrafa térmica, um caderno, um livro, né, um eletrodoméstico, mas ela conseguiu. Então nós precisamos aprender isso, a nos alegrar com as conquistas dos outros, com aquilo que os outros estão conseguindo, né, orar para que Deus continue abençoando a vida deles, provendo na vida dessas pessoas. Quando eu oro, eu sempre peço para Deus abençoar os meus clientes, né? As pessoas que estão ao nosso redor, o povo de Deus, a igreja, para que Deus venha prover na vida de todos, né? Que todos sempre tenham fartura, abundância, para que Deus abençoe o meu esposo, o trabalho dele, os patrões dele, os colegas dele, para que eles possam atingir as suas metas, os objetivos que foram postos para eles. Então nós precisamos orar, né? Quando meu esposo chega em casa e diz, bah, hoje eu vendi tanto, eu digo, glória a Deus, né? Ai, a loja conseguiu atingir o objetivo esse mês, eu digo, glória a Deus. Então a gente se alegra, né? E nós precisamos ter esse coração agradecido, né? Olhar as conquistas dos outros e nos alegrar com eles, como a palavra fala, né? Chorar com os que choram e nos alegrar com os que estão alegres. Então que você faça uma reflexão disso. De repente você conhece pessoas assim e você vê que é como ele disse, elas andam sempre em círculos, eles não conseguem dar passos, evoluir, porque eles perdem tanto tempo na sua vida olhando o que os outros têm, vendo os outros conquistar, invejando e não conseguem viver o que Deus tem para a vida deles. Isso é algo muito sério, muito triste. Então nós precisamos orar por essas pessoas, para que elas abram os olhos espirituais, para que essas pessoas despertem e para que a inveja saia das suas vidas. A palavra diz, a inveja é a podridão dos ossos, né? Então é algo muito sério. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas, Senhor, que acompanham este devocional, que estamos na reta final aqui de uma vida com propósitos, e que o Senhor continue abençoando a vida de cada um, provendo na vida deles, e que se tem alguém, Pai, que tem esse espírito de inveja na sua vida, Pai, que esse mal saia da vida dela, que ela venha viver os planos do Senhor. Como nós dizemos, Pai, gêmeos idênticos, eles não são iguais na sua maneira de pensar, no seu temperamento, no seu caráter. Cada pessoa é única, eles só são semelhantes fisicamente, mas que o Senhor, Pai, venha abençoar estas vidas, que o Senhor venha direcionar essas pessoas e que elas saiam do pecado da cobiça e que elas venham conquistar, dar passos e viver os planos e o propósito do Senhor para a vida de cada uma delas, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a todos poderosamente, Pai, e que o Espírito Santo ministre essa palavra no coração de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe, no nome de Jesus.